Conta um mito grego que havia nascido uma criança tão bela, mas tão bela, que a mãe, preocupada com tamanha beleza, consultou um adivinho para saber se seu filho teria vida longa. O oráculo, por sua vez, lhe disse que sim, desde que ela nunca olhasse para si mesma, porque se isso acontecesse, uma grande maldição cairia sobre ele. Passa-se o tempo e ele, já rapaz, se torna arrogante e vaidoso, pois todos o olhavam e falavam sobre sua beleza. Muitas garotas se apaixonaram por ele, mas ele não achava que nenhuma era digna do seu amor. Até que uma dessas garotas rogou-lhe uma praga, que ele se apaixonasse loucamente, mas que nunca conseguisse possuir o ser amado. Um dia, ao passar por um lago, ele curva-se e vê a sua própria imagem refletida. Olha encantado para aquele rosto, sem saber que era a própria imagem. Apaixona-se perdidamente por aquela imagem maravilhosa. Tentando se aproximar mais e mais, ele cai no lago e se afoga, atraído pela própria imagem. Esse é o mito de Narciso, que explica bem um padrão de comportamento muito comum nos tempos atuais: transtorno de personalidade narcisista. O que é? E como saber se você está se relacionando com um bem nesse exato momento da sua vida? Venha comigo. Narciso acha feio tudo que não é espelho, já cantava Caetano Veloso. Personalidade, como já falamos em outros vídeos, é a maneira individual e única de uma pessoa ser, sua forma de sentir, pensar e agir no mundo. E o transtorno é quando essa forma causa prejuízos nas diversas áreas da vida de alguém, afetiva, familiar, profissional ou social. No transtorno de personalidade narcisista, a pessoa possui uma disfunção na sua autopercepção, ou seja, ela se percebe de uma maneira distorcida, como um espelho que não reflete a imagem real. Nesse caso, a forma como a pessoa se percebe é grandiosa. Ela tem um senso inflado de autoimportância. Ela se considera uma pessoa muito, muito especial, portadora de características que a diferencia dos demais. Julga-se superior, mais capaz e mais inteligente, mais bela e todos os outros adjetivos qualificativos que você possa desejar. Em função dessa percepção distorcida de si mesma, ela é arrogante, egoísta, sente-se merecedora de tudo o que for de melhor, mas não precisa dar nada em troca disso, pois para ela tudo que lhe é devido, porque é um privilégio para o outro ter a sua companhia. Não possui empatia, seus relacionamentos são conturbados, não é nada sensível aos sentimentos alheios, não reconhece as necessidades do outro, mas é hipersensível a como é tratada. Reage sempre negativamente a qualquer tipo de crítica, podendo se tornar rude e até mesmo agressiva diante de desacordos ou até mesmo de pequenas críticas. E diante de qualquer tipo de erro, ela imediatamente culpa alguém, mesmo que seja evidente que o erro seja dela. Ela atribuirá isso a alguma outra pessoa.
Pessoas com transtorno de personalidade narcisista esperam ser reconhecidas como superiores, mesmo que as suas realizações não sejam para tanto. Podem exagerar seus talentos e feitos e até mesmo mentir sobre sua vida, experiência, currículo e outras coisas, no intuito de serem admiradas. Em função disso, desejam ser tratadas de forma especiais, onde quer que vão, pois pertencem para elas ao padrão VIP, seja em hotéis, reuniões ou até mesmo dentro da própria família. Criam fantasias sobre si mesmas de poder, sucesso, beleza, temas que, aliás, se tornam os mais importantes em suas vidas. Adoram ser bajuladas e elogiadas. Acreditam que merecem todo o apreço, mesmo que isso não seja verdadeiro. Sentem-se muito invejadas pelas outras pessoas, quando, na verdade, elas são bastante invejosas, pois no fundo são inseguras quanto às suas conquistas. Procuram se relacionar somente com aqueles que elevam seu status social ou aqueles que as enalteçam. Podem facilmente explorar ou se aproveitar de outras pessoas para conquistar seus objetivos, pois lembre-se, tudo lhes é devido, são merecedoras, os outros estão aqui para servi-los. Pessoas assim podem desenvolver relações abusivas, causando muitas dores, pois são destituídos de humildade, não erram e não precisam aprender nada. Não olham para si mesmas como pessoas falíveis, olham para si como superiores. Ou seja, elas enxergam um ideal de si mesmas e possuem habilidades em fazer que os outros acreditem nisso. Até que as dores e decepções que eles causam começam a mostrar quem realmente são. O objetivo central da vida de um narcisista é ser o centro das atenções, ser admirado e tratado como um ser especial. É um transtorno de personalidade, ou seja, ele foi desenvolvido através de experiências vividas, que podem ter sido de muitos abusos e críticas, e aí o psiquismo, como defesa, idealiza uma personalidade sem falhas, perfeitas e superior e passa a se enxergar dessa forma, ou até o contrário disso. Crianças que foram excessivamente elogiadas, que não tinham que entrar em contato com suas imperfeições, podem ter realmente acreditado que eram seres especiais, superiores aos demais. Embora sociopatas e narcisistas tenham algumas semelhanças, são dois distúrbios psicológicos diferentes. Ambos desconsideram os sentimentos alheios, mas o narcisista, ele deseja se destacar, ser especial, superior aos demais, enquanto o sociopata deseja usar as pessoas para conquistar poder. Todo sociopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um sociopata. Nós vivemos hoje um culto ao narcisismo, selfies cheias de filtros, vidas fake sensacionais postadas nas redes sociais. Nós vivemos a cultura do veja como eu sou especial, me inveje, por favor. Mas por trás dessa máscara social, o que nós encontramos de verdade? Pessoas cada dia mais tristes, vazias, entediadas e superficiais. Esse é o preço do transtorno de personalidade narcisista. Solidão, vazio, falta de propósito e senso de pertencimento verdadeiro. Se Narciso pudesse ter enxergado a sua arrogância, possivelmente
não teria morrido iludido pela sua própria imagem. Espero que você pense a respeito. E se você conhecer pessoas que possam se utilizar desse conhecimento, por favor, repasse nosso vídeo. Passe, curta, mande seu like, nos ajude a divulgar nosso canal. Nosso canal não é narcisista. Nosso canal pede a sua ajuda com humildade. Muito obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.